Minhas amigas e meus amigos, bem-vindos ao canal da Cachaça. É muito bom rever vocês novamente. Eu sou Jairo Martins, o cachacista, sommelier da cachaça. Também sou professor, autor, consultor, conferencista e palestrante no segmento de bebidas espirituosas ou destiladas com ênfase em cachaça no Brasil e exterior. O canal da Cachaça tem o propósito de disseminar conhecimento sobre a história, a cultura, a produção, os tipos, bem como o serviço e apreciação da margem brasileira das bebidas. Aproveitamos e contamos alguns fatos pitorescos que estão em torno da cachaça, mas sempre com estilo, elegância, responsabilidade e legalidade. Estamos presentes em todas as plataformas de áudio. O episódio de hoje surgiu de uma experimentação de 3 engenheiros. Um eletrônico que se especializou em sorvete, outro também eletrônico que se especializou em cachaça e o terceiro, engenheiro mecânico, que fez o curso de Direito depois. Eu diria que ele é o juiz das harmonizações, ou seja, é o trio perfeito para falar desse tema. Desenvolvemos uma teoria que tem se mostrado vitoriosa, ou seja, cachaça e caipirinha, harmonização com sorvetes. É mais uma inovação da cachaça. E vamos ver no que deu. Então, na realidade, como eu contei, numa tarde em São Paulo, o meu outro amigo eletrônico, José Davi, o filho dele tem uma sorveteria e ele se especializou em sorvete, fez cursos fora do Brasil, aqui no Brasil, comprou máquinas, então virou um especialista, faz um sorvete baseado na ciência. Depois o José Olavo, que é o meu amigo, e os 2 colegas de turma, né, de engenharia lá no ITA, que depois de trabalhar como engenheiro há algum tempo, resolveu fazer um curso de Direito e se formou em Direito. Então nós trouxemos um profissional de Direito exatamente para julgar. E eu, como vocês sabem, estudei Engenharia Eletrônica, trabalhei em telecomunicações, mas depois, né, como hobby, transformei a cachaça, que era um hobby, num prazer. E foi exatamente essa junção de experiências que a gente quer mostrar exatamente para você. Eu gosto, né, como me é peculiar, né, essa mente cartesiana, sempre falar do que é um dos elementos que é a cachaça, que, segundo a instrução normativa brasileira, é a denominação típica e exclusiva da aguardente de cana produzida no Brasil e com graduação alcoólica de 38% a 48% em volume, e obtida da destilação do mosto fermentado da cana-de-açúcar com características sensoriais peculiares. Então, essa é a definição da cachaça. A cachaça, como vocês têm acompanhado, é bastante rica em tipos e estilos. Então, nós temos a cachaça jovem, os blends que hoje têm surgido com mais frequência, a cachaça envelhecida, propriamente dita, que é essa aí que tem o tempo de envelhecimento controlado, a cachaça armazenada, que é acondicionada em barris de madeira, e a cachaça adoçada. A envelhecida, ela pode ser chamada de envelhecida propriamente dita, de premium, extra premium e reserva especial. Vocês podem ver que a variedade é muito grande, né? E uma vez armazenada em madeiras, ou envelhecida em madeiras, ela adquire características sensoriais diferentes, um pouco mais complexas, oriundas da madeira, passando por todo esse processo de oxigenação. E uma coisa interessante, e que é um grande diferencial da cachaça, é exatamente a quantidade de madeiras e materiais, né, que se usa exatamente para esse processo de envelhecimento e amadurecimento. Quer dizer, são quase 40 tipos de madeira que transferem um leque de sabores, de aromas e dá grandes oportunidades de harmonização da cachaça com pratos, com sobremesas e assim por diante. Claro que as madeiras, pela sua textura, pelo seu tipo, ele transfere os efeitos da madeira, vai desde uma cachaça frutada, mais leve, com madeiras que transferem menos características para a cachaça, até uma cachaça
mais amadeirada, uma cachaça mais encorpada, dependendo dessa troca, né, do ambiente com a madeira, da cachaça com a madeira. Então, os efeitos realmente são múltiplos. E é exatamente por isso que a cachaça se presta bastante para fazer esse tipo de harmonização. As formas de apreciação, como nós já tivemos um episódio sobre isso, a cachaça, eu diria que é uma bebida bastante eclética. Ela pode ser apreciada pura, ou seja, isolada, resfriada, gelada, on the rocks, né, aquecida ou congelada. Misturada, seja no primeiro drink mais importante é a caipirinha, depois algumas batidas de frutas, do rabo de galo, quentão, misturada com água de coco, como muitos preferem, com energético e outros mixes diversos. E eu posso dizer também que a cachaça pode ser apreciada acompanhada, seja com café, com chá, com frutas, né, que é muito comum no Nordeste. Os alemães gostam com a cerveja, com o caldinho e até com água. Você pode diluir um pouco para baixar o teor alcoólico, né, que é muito importante. Agora vamos falar um pouquinho sobre o sorvete. Que característica tem um sorvete, né? O sorvete pode ser definido como um produto alimentício da categoria dos gelados comestíveis e é obtido a partir de uma emulsão de gorduras e proteínas com ou sem adição de açúcar ou outros ingredientes ou substância que tenha sido submetida ao congelamento, em condições que garantam a conservação do produto no estado congelado ou parcialmente congelado. Quer dizer, essa é a definição, eu diria, quase que profissional do que é um sorvete. Tipos de sorvete, já que falamos de tipos de cachaça, que tipos de sorvete nós temos? Temos o sorvete tradicional, né, esse que nós encontramos normalmente, esse em casquinha. Temos o sorbet, que esse é feito com a fruta, mas sem adição de leite. Depois tem o sherbet, tem o sorvete premium, tem o sorvete super premium, temos o picolé, que é bastante conhecido, e temos o gelato. Ou seja, são tipos de sorvete que a partir daí, a gente sabendo desses nomes, já procura exatamente identificar quando for a um restaurante ou mesmo a uma sorveteria. E o desafio dessa harmonização é exatamente o que harmoniza a cachaça com seus tipos de estilo e as quase 40 tipos de madeira, e o sorvete, não é, exatamente por essa variedade, né, que é feito utilizando também as frutas como matéria-prima, né? E o que é a harmonização desses dois elementos, ou seja, a cachaça e o sorvete? O conjunto, o cachaça-sorvete, está harmonizado, pode-se assim dizer, quando apresenta estruturas em equilíbrio e sensações ajustadas de tal forma que ambos têm as suas virtudes mutuamente realçadas. As combinações de sabores, seja um sabor amargo, gorduroso, um picante, um doce, um ácido, né? Não vou dizer que tem sabor salgado em sorvete, mas eu diria que é exatamente essa combinação de sabores que às vezes forma a harmonia e às vezes é uma combinação discordante. Então são essas regras que a gente utiliza, né? E o desafio dessas combinações é exatamente por isso, né? Nós temos que seguir algumas regrinhas, claro que não precisa ser regras assim rígidas, né? Alguns princípios e alguma flexibilidade para que a gente possa aproveitar melhor dessa harmonização. O sorvete, como já foi dito, ele possui uma textura, tem gorduras, tem lácteos, tem açúcares, tem aromas, polpas de frutas, tem o seu sabor e também tem a sua acidez, dependendo da fruta. Por outro lado, a cachaça tem corpo, tipo de sabor, sensação, tátil que a gente sente, a acidez, o álcool, a tanicidade vindo da madeira, maciez, né, a própria doçura, aromas, e também é importante até combinar com a temperatura de apreciação da cachaça. Então, essas são algumas regras interessantes, né? Agora, como apreciar melhor? Você tem algumas possibilidades, né? Quer dizer, você ter o sorvete e ter uma taça ou um copinho de cachaça para toma um, ingere um, bebe o outro, né? Então, essa combinação eu diria que é a mais tradicional. Também você, no lugar da cachaça, você pode tomar alguns drinks. Quer dizer, ter o sorvete ou uma caipirinha ou sorvete
não é? Ou uma batida de alguma fruta. Outra experimentação que nós fizemos foi exatamente pegar, depois de tomar o sorvete, tomar um pouco da cachaça, pegar um restinho da cachaça e colocar dentro do sorvete. Então esse também é fantástico, essa experimentação foi muito boa. A mesma coisa pode ser feita exatamente com uma caipirinha. Se você pegar um picolé, mesmo um picolé de limão, e colocar dentro de uma caipirinha já pronta, vai ficar fantástico também, né? Então são duas possibilidades muito interessantes, quer dizer, sorvete e cachaça e sorvete e coquetéis. O sorvete e cachaça, toma um, aprecia o outro ou junta as duas coisas. E com os coquetéis a mesma coisa. Então isso já é uma primeira experimentação que vocês podem fazer em casa. E nós fizemos nesse dia, dessa nossa experiência, né, algumas harmonizações que ficaram realmente fantásticas. Por exemplo, um sorvete de manga, né, que predomina o doce, uma leve acidez da manga, né, e pegamos uma cachaça armazenada em amburana, que tem um aroma de especiarias, um sabor levemente adocicado, com notas de canela. Então aquela manga com aquele sabor mais adocicado e uma leve acidez harmonizou muito com a cachaça em amburana. Depois nós pegamos também uma maçã verde, que tem sabor predominantemente adocicado, discreto e um pouco ácido. Harmonizamos com uma cachaça envelhecida em castanheira, que é uma cachaça que apresenta notas leves de frutas, né, e tem um sabor seco com notas amadeiradas, né. Foram, na realidade, uns 15 experimentos que nós fizemos, seja com cachaça pura, seja com um drink, né, seja caipirinha ou batida de frutas, né. Tem um desses meus amigos, né, o especialista em sorvete, ele hoje tem plantação de lichia também, em Minas Gerais. Então ele trouxe uma lichia e foi feito um sorvete de lichia. E tem uma leve doçura e uma leve acidez também. Aí nós pegamos uma cachaça, quer dizer, descansada em inox, que tem um aroma frutado de cana, por ser uma cachaça jovem, e o adocicado com leve fruta. Então esse aí foi a combinação perfeita, não é? Quer dizer, a lichia com uma cachaça armazenada em inox, né? E outro ponto muito interessante, nós tomamos também um sorvete de chocolate, que é doce, tem uma textura adocicada, mas tem um leve amargor também. Nesse caso não foi um chocolate muito amargo, né? E aí nós fizemos uma experiência bastante interessante com uma cachaça que é bastante seca, ela é armazenada em pau-brasil. Tanto o aroma como o sabor bem amadeirado e com notas firmes especiadas, né? Então, quer dizer, houve uma harmonização perfeita, né, dessa cachaça armazenada em pau-brasil com o sabor do sorvete predominantemente doce e com leve amargor vindo do chocolate, né? Então, isso foi muito importante, essas combinações que foram perfeitas. Depois, como nós tínhamos entre os amigos um mineiro, ele trouxe o doce de leite, né? E aí, como harmonizar? Na realidade, o doce de leite, o sorvete de doce de leite tem um sabor doce muito intenso, né? Quer dizer, isso é bastante característico, né? E aí nós pegamos um blend de cachaça com carvalho americano e carvalho europeu, né? Quer dizer, um aroma bastante amadeirado, especiado com notas de baunilha, né? Mas bastante seco também. Então isso fez esse casamento com o doce de leite, né? Então isso foi outra combinação realmente bastante característica. Trouxemos também um sorvete de goiabada cascão, doce intenso, notas discretas ácidas. E aí também, mais uma vez, experimentamos, e a combinação melhor foi exatamente com uma cachaça jovem, né, armazenada em inox, que apresentava um frutado de cana e um adocicado com leves notas de fruta, né?
E esse eu diria que foram uma combinação perfeita. Indo para os drinks agora, claro que nós tínhamos que fazer uma caipirinha, né? Quer dizer, que tem um aroma frutado de limão, um sabor adocicado com leve acidez também e gelada com cubos de gelo. Vamos fazer um casamento perfeito. E aí nós fizemos a harmonização com sorvete de limão, que apresenta um doce muito discreto e uma acidez bastante notável. Nesse caso, não houve grandes desafios, mas foi perfeito. Como já é o próprio mestre Derivan, um dos mais conhecidos bartenders aqui do Brasil e conhecido mundialmente, ele tem uma receita de caipirinha que ele coloca um picolé de limão dentro da caipirinha, assim ela vai sendo gelada, né? E aí o picolé já tem o pauzinho para mexer a caipirinha. É uma invenção realmente muito boa. Depois nós pegamos e fizemos uma batida de caju. A batida de caju tem um aroma frutado de caju e adocicado com discreta acidez também vinda do caju. E aí nós fomos também fazer essa combinação com o limão, o sorvete de limão, que também foi o casamento perfeito. Então, são experimentações. Depois eu peguei uma fruta, né, característica da minha terra, de Pernambuco, né, a graviola, que apresenta um doce discreto e uma acidez notável. Então, nós também fizemos a harmonização com a caipirinha e funcionou muito bem. Então, o que podemos dizer, né, dessas experiências, dessa combinação, é que a cachaça é bastante eclética, né? Como eu digo, ela pode ser apreciada antes, durante e depois da refeição. Nesse caso, exatamente como sorvete, como uma sobremesa. Dependendo da maturação da cachaça, seja jovem ou seja envelhecida, e do corpo, seja uma cachaça leve ou uma cachaça encorpada, nós podemos encontrar entre as frutas, entre o sorvete de frutas, essa harmonia perfeita. Importante, né, que vocês agora, né, sabendo dessa possibilidade, também possam, eu diria, encarar essas experimentações, né? Então podemos dizer que a riqueza das cores, sabores e aroma é encontrada tanto nos sorvetes, né, oriundo das frutas, como na cachaça, pela diversidade de tipos e estilos de cachaça, seja jovem, armazenada, envelhecida em quase 40 tipos de madeira. O mesmo acontece com a multiplicidade de drinks com cachaça, como é o caso da caipirinha, que proporciona várias possibilidades. E o grande e bom desafio é fazer essas experimentações, prestando atenção e descobrindo cada sensação. Preste atenção nos sabores, faça análise dos dois, do sorvete e da cachaça e dos drinks, até você encontrar as harmonizações perfeitas, né? Então, podemos concluir que sorvete, sim, harmoniza com cachaça. É mais uma prova do ecletismo da nossa cachaça, da nossa bebida brasileira. E assim chegamos ao final deste episódio, que foi dedicado a mais uma façanha da cachaça. Experimentem com moderação e sejam felizes, né? Agradeço a José Davi, o amigo do sorvete, a José Olavo, o nosso juiz, que brilhantemente cumpriram o seu papel. Foi um prazer compartilhar com vocês um pouco da nossa pesquisa, né? E aí vocês divulguem aos seus amigos e com aqueles do ciclo de relacionamento, que nós estamos presentes em todas as plataformas de áudio. Esperamos você no próximo episódio para conhecer um pouco mais sobre o mais brasileiro dos prazeres, a nossa cachaça. O Canal da Cachaça é uma realização da NUME CA Produções e da Som SA. Até o próximo encontro.